Fala, aí, nerd. Mais uma questão aqui que é uma questão bastante difícil, mas eu vou te mostrar como eu pensei na hora da prova. Lembrando que eu fiz a prova valendo lá, mas usei as 5 horas, então eu tive muito tempo, certo? Mas eu vou te mostrar certinho meu raciocínio aqui e se você precisar chutar ou resolver de uma forma mais rápida, vou te ensinar como que eu fiz, na verdade, lá, usando só o raciocínio matemático, certo? Sem usar a geometria analítica. E vou te mostrar como que eu cheguei no raciocínio para chegar até a geometria analítica, porque ele não fala nada de geometria analítica aqui, né? Então vamos lá. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam estar entre eles é qual? Vamos ver. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro. Então vamos lá. Foco A, foco B. Eles estavam a 30 metros um do outro. Legal. Os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de forma que a distância de um bombeiro até o foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro do que a distância do bombeiro ao foco B. Desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada, certo? Beleza. Então, vamos colocar aqui, ó, distância A, vou chamar até de pessoa aqui, tá? Da pessoa, porque bombeiro ia confundir com o outro B lá, né? Então, distância do ponto A até a pessoa tem que ser igual a 2 vezes a distância do ponto A, do ponto B até a pessoa, certo? Vou até colocar aqui assim pra gente ficar mais fácil pra gente ir olhando, né? Então, qual que foi meu raciocínio aqui, o primeiro, né? Foi a questão assim, eu comecei a fazer tal, e depois eu deixei pro final, e foi a última que eu consegui fazer assim certinha, né? Então, como é que eu fiz aqui? Eu pensei assim, qual que é o ponto mais próximo que ele pode chegar do ponto A? O ponto mais próximo que ele pode chegar no ponto A é mais ou menos aqui assim. Um pouquinho pra lá. Então aqui, ó, pessoa, vou chamar de P1, pessoa 1. Ou bombeiro, sei lá, né? Essa distância aqui vai ser quanto? Então vai ser 20, 10. Por quê? Porque atendeu aqui minha essa isso aqui que ele me falou, né? Que tem que ser o dobro, então aqui a distância de A até a pessoa é 20 metros, é o dobro do que a outra distância aqui que é 10 metros. Beleza. E qual que seria a distância mais longa que ele poderia estar? Seria aqui no outro extremo, ó. Seria mais ou menos aqui assim. Vou chamar de P2 aqui. Por quê? Aqui seria 30 metros e aqui 30 metros. Então, a distância desse cara aqui até o foco B são 30 metros. E até o foco A são 60 metros. Então, também está atendendo ao que ele pediu, que tem que ser o dobro, né? A distância do A, o dobro que a distância do B. Então, beleza. Então, se eu for comparar essa diferença aqui entre a pessoa 1 e a pessoa 2, 40 metros, né? Por quê? 30 até o B aqui e mais 10 até esse ponto, certo? Daí eu falei, tá, beleza. Se eu fosse chutar aqui, 40 metros e acabou, né? Mas não é garantia, porque pode estar em outro lugar aqui e tal, e sempre vai ter uma outra possibilidade, né? Daí o que eu comecei a raciocinar? Falei, ó, se ele tivesse, por exemplo, pensei num triângulo pitagórico aqui, alguma coisa assim, né? Um triângulo retângulo. Pensei então, tipo, se o cara tivesse aqui, como é que ia funcionar? Tipo, ele ia estar uma distância aqui e ia ter que estar o dobro ali, certo? Daí eu comecei a pensar assim, então provavelmente aqui vai ser uma circunferência. Tipo, cogitando, logicamente, né? Mas provavelmente vai ser uma circunferência aqui, porque, tipo, ele nunca vai poder estar mais para lá, né? Tipo, ou subir reto aqui, não daria também, porque não ia ficar
nessa proporção de sempre o dobro, certo? Tipo, imagine lá no... Você começa a imaginar coisas absurdas, né? Tipo, jogar lá no infinito, não vai dar o dobro. Então, tipo, vai ficando cada vez mais próximo o B em relação ao A, nessa questão relativa, né? Então, aqui só que vai dar o dobro e daí ele vai ter que ir vindo nesse sentido. E o máximo que ele vai chegar vai ser aqui. Então, eu pensei nessa ideia de geometria, de circunferência. Então, me deu mais certeza que sempre vai dar os 40 metros. Se for uma circunferência exata e tal, né? Então, sempre vai dar os 40 metros, certo? Beleza. Então, agora sim, nesse momento, eu com 5 horas lá de prova, né? Eu fui para geometria analítica. Se eu fosse você com 2 horas e meia só para resolver, larga a mão, marca aqui e tchau, né? Vai para outras, deixa para resolver no final se der tempo, certo? Então, vamos lá resolver agora na geometria analítica, que é bem mais complexo, né? Então vamos lá. O que é importante aqui? Apesar de ser difícil, mas é muito importante você observar algumas coisas, ó. Vou desenhar aqui um planinho cartesiano e desmistificar algumas coisas, ó. A e B. Então aqui a gente coloca no 0 e 0 porque é mais simples, né? Aqui seria 30 e 0. Sempre é x e y, né? Beleza. Então, eu vou chamar aqui de... Não vou colocar aqui porque daí fica muito fácil, né? Mas, como eu fiz o raciocínio ali, vamos supor uma pessoa... Aqui assim. Pessoa 3 agora, certo? Então, aqui seria o y, aqui o x. Então, eu vou até fazer aqui para você o seguinte, ó. Como é que a gente calcula a distância na geometria analítica? Ó, distância AP, distância BP. Tem que ser o dobro, né? Beleza, então como é que a gente calcula a distância? Por Pitágoras, certo? Distância é Pitágoras. Isso aqui é importante. Distância é Pitágoras. E equação da circunferência eu estou escrevendo porque é muito importante isso. Também é Pitágoras. Sério? Sério. Por quê? Como é que a gente pegaria aqui, por exemplo? Ó, pegaria o seguinte, a distância desse ponto, P3 até o A. Então, eu faria o seguinte, ó, faria um triângulo retângulo aqui. Essa distância aqui é quem? Vou chamar de XP menos XA. Na prática, você deve conhecer lá como x menos x0, né? É o x do ponto menos o x do ponto que você está querendo medir. A ordem também não importa. Se você fizesse xa menos xp, também não ia importar, porque você vai levar ao quadrado, então nunca vai dar negativo, certo? Beleza. E aqui seria a mesma coisa. Tá meio ruim aqui para você, mas ficaria yp menos ya. Certo? Como o b é a mesma coisa, então ficaria yp menos yb aqui também. E o x ficaria... A gente pegaria nesse outro sentido agora, né? Mas também poderia usar xp menos xb. Como eu te falei, a gente vai acabar colocando ao quadrado por causa do Pitágoras, então não importa a ordem, certo? Então, beleza. Então, qual que é a formulinha que você deve conhecer aqui? Ó, distância AP igual a raiz de não sei o que, mas surge de Pitágoras. Ó, a hipotenusa ao quadrado igual a 1 dos catetos ao quadrado, né? Vou colocar x menos xa ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, x menos ya, y menos ya ao quadrado, certo? Já aproveitando o gancho, por que circunferência também é isso? Porque a circunferência vai me falar que a distância do centro até qualquer ponto sempre vai dar a mesma distância, que é o que a gente chama de raio, né? Exatamente esse é o conceito de raio. A distância do centro até qualquer ponto da circunferência, certo? Beleza, então vamos lá. Agora vamos resolver, né? Vou tentar ir um pouco mais rápido aqui, porque já estamos chegando nos 10 minutos aqui. Então vamos lá, ó. Você conhece aqui já com a raiz, né? Então ele já tira aqui e já joga para lá. Então a distância AP
igual a x menos zero. Por isso que a gente colocou na origem aqui para facilitar, né? Mas se você não colocasse, ia dar certo também. X menos zero dá x, x ao quadrado dá x ao quadrado. E aqui, mesma coisa, y ao quadrado. Beleza. Do B, vamos fazer mais rápido também, ó. Distância BP igual a x, aqui o x é 30, certo? Então, x menos 30 ao quadrado, mais y ao quadrado, porque o y é zero, né? Y menos zero ao quadrado. Posso fazer a multiplicaçãozinha aqui, a produto notável, né? É a mesma coisa isso aqui, que x menos 30 e x menos 30. Só que de tanto a gente fazer, a gente já sabe que vai dar esse resultado aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Essa continha deu esse valor ali, mais y ao quadrado. Isso tudo aqui é igual a distância BP. Então, eu já vou fazer aqui, ó, 60, tá? Que é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 60x. Beleza. Isso aqui, raiz também, né? Esqueci de colocar a raiz aqui. E esqueci de colocar a raiz aqui. Então, esse aqui é o quadrado, né? Daqui de Pitágoras primeiro, né? Beleza, raiz. Legal, então ele falou lá pra gente que a distância AP tem que ser duas vezes a distância BP. Então, vamos reescrever aqui. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a duas vezes raiz de todo mundo ali. Vou escrever assim, ó, tá? Então, o que eu faço? Coloco todo mundo aqui ao quadrado, todo mundo aqui ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, 4, né? 2 ao quadrado. E aqui eu vou tirar a raiz. Vai continuar todo aquele outro número. X menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. Fazendo chuveirinho. Tchu, 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 tchu. Vai ficar quanto? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4x ao quadrado menos 60 vezes 4, 240x, 900 vezes 4, 3.600, 4y ao quadrado. Já não tem mais parênteses, né? Então, eu subtraio x desse lado, x ao quadrado desse lado, subtraio x ao quadrado desse lado. Subtraio y ao quadrado desse lado, subtraio y ao quadrado desse lado. Então, aqui vai ficar 0, 0. Ali vai ficar 3x ao quadrado, menos 240x, mais 3.600, menos mais 3x, 3y ao quadrado, né? E a gente pode dividir todo mundo aqui por 3. Dos dois lados, né? É como se eu dividisse todo mundo aqui de uma vez só por 3, né? Só que pelas frações a gente consegue fazer isso. Então, continuando aqui, vai ficar 0 igual a x ao quadrado menos 240 dividido por 3 dá 80, mais 1.200 mais y ao quadrado. Beleza. Continuando então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar num padrãozinho tipo esse aqui também, ó. Só que aqui, na circunferência, a gente tem que é o r ao quadrado. Vou fazer um pouquinho mais para cima aqui, ó. O raio ao quadrado igual a x menos x do centro ao quadrado, não importa aqui o nome, né? E y do centro ao quadrado, certo? Então, a gente tem que chegar nesse padrão aqui para conseguir saber qual que é o x do centro, qual que é o y do centro e qual que é o tamanho do raio, certo? Beleza. Então, qual que é a forma mais rápida aqui? A gente olhar esse cara aqui. Porque, como eu te falei aqui, né? O quadrado do primeiro está aqui. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o primeiro é x, né? E aqui é menos, por causa desse menos, tal. Não vou entrar tanto no mérito aqui, mas aqui teria que ser quanto? O primeiro é x, duas vezes, ó. 2 vezes x vezes algum valor para dar 80x. Então, esse valor tem que ser 40, né? Então, x menos 40 ao quadrado
Só que x menos 40 ao quadrado, se você fizer, vou fazer rapidão aqui, ó, vai dar menos 80x mais 1.600, certo? Então, extrapolou os 1.200 aqui. Então, para balancear isso aqui, a gente tem que fazer menos 400. X menos 40 ao quadrado, menos 400, mais y ao quadrado. Pode fazer aqui, ó, essa conta e depois subtrair os 400. Ó, isso aqui vai dar isso aqui, né? 1.600, 1.600 menos 400, você vai voltar exatamente nesse ponto, certo? A gente fez o processo inverso aqui do produto notável, beleza? Então, aqui está somando, passo para o outro lado subtraindo, né? Ou soma dos dois lados aqui, rapidão. Aqui vai ficar 0. Então, aqui a gente chegou no seguinte, ó, 400 eu posso escrever como 20 ao quadrado. X menos 40 ao quadrado e y ao quadrado. Difícil a questão, né? Para que eu fiz tudo isso? Porque esse cara aqui é o raio ao quadrado, né? Então, o raio é 20. Aqui seria o x do centro, 40, né? Porque é x menos x do centro. Então, como está o menos mesmo, então o centro é positivo, 40. E o y menos 0, então, é o 0, o centro também. O y do centro é 0. X do centro é 40, o y do centro é 0. Então, vamos voltar lá, ó. É exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu esqueci de falar, mas eu cheguei nessa conclusão também. Por quê? Porque, como eu era uma circunferência, eu teria que estar o centro exatamente no meio desses dois pontos aqui, P1 e P2. Então, o x do centro aqui seria no ponto 40, né? Vamos olhar nesse aqui, ó. Se aqui está o B, está 30, então seria no 40. E daí a gente teria uma circunferência. Vou fazer de novo aqui. Que pelo amor de qualquer coisa, né? Já é difícil, ainda vou economizar aqui, você não vai entender nada, né? Então aqui, ó, ponto A, ponto B tá no 30, né? X igual a 30, 30 é 0, 0 e 0. E o centro da circunferência está no 40. 40 e 0. Foi o que a gente achou ali, né? Só que essa circunferência aqui tem 20 de raio. Ou seja, se aqui a diferença é 10, ele vai mais 10 para lá. E depois mais 20 para lá. Então, ela passa aqui, que foi exatamente aquele P1 que eu chamei lá. Que o cara está 10 do B e 20 do A, certo? E aqui vai ser exatamente o P2 também. Porque ele está a 30 do B e 60 do A, certo? Então, foi exatamente esse raciocínio que eu fiz. Então, essa equação ali da circunferência mostra uma circunferência mais ou menos desse jeito aqui, né? Que ele passa por esse ponto aqui. P1 é 20 e 0. E aqui é 40 mais 20, 60 e 0, certo? Então, a maior distância aqui sempre vai ser o diâmetro. Qualquer dois pontos aqui que estejam na circunferência são obrigatórios de estar na circunferência, então sempre vai dar o diâmetro, que é 20 vezes 2, né? É o dobro do raio, então é exatamente 40. Beleza? Questão, ficou gigante o vídeo aqui, mas espero que você tenha entendido e tenha aprendido alguma coisa que é mais importante, né? Então, não deixe de conhecer o site. Se você chegou até aqui, meu amigo, dá essa força aí, conheça o site que realmente vale a pena. Beleza? Valeu, um abração.